Olá, o meu nome é Isabel, eu sou do programa de monitoria de estatística e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a distribuição de Poisson. Aqui nós temos uma pequena introdução sobre Poisson, que ele foi um matemático. Em 1838, ele publicou o estudo Pesquisa sobre a Probabilidade em Julgamentos sobre Matérias Criminais e Civis, onde apresentou a distribuição de Poisson, que foi inicialmente vista apenas como uma maneira de aproximar a distribuição binomial. Bom, definindo abstratamente a variável de Poisson, ela é uma variável aleatória discreta que assume valores inteiros não negativos, ou seja, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Ela tem função de probabilidade com parâmetro lambda igual a exponencial de menos lambda, que multiplica lambda elevado a x, dividido por x fatorial, sendo que lambda é maior que zero e x são números inteiros não negativos. A esperança dessa variável é lambda e a variância também. O valor máximo da probabilidade pode ser conseguido fazendo a probabilidade de x ser igual ao x máximo, sendo que x máximo é o piso de lambda, ou seja, o maior inteiro menor ou igual a lambda. Agora, vendo um exemplo aqui mais abstrato. X é uma variável de Poisson com parâmetro lambda igual a 5,3. Letra A. Qual a probabilidade de x assumir o valor 9? É só a gente colocar os valores na equação da função de probabilidade, que nós obtemos 0,0453. Letra B. Qual a esperança de x e a variância? Ambas são iguais a lambda, que é igual a 5,3. Qual o valor de x que tem a maior probabilidade de ocorrer? Ou seja, qual o valor mais provável de x? E qual é essa probabilidade? O valor mais provável de x é o piso de lambda. O piso de 5,3, ou seja, o maior inteiro menor ou igual a 5,3 é 5. E a probabilidade de x ser igual a 5 é, colocando na equação, 0,1739. Agora, vamos imaginar a seguinte situação real. Em uma agência de banco chegam em média 270 pessoas em 3 horas. Quantas pessoas vão chegar nos próximos 3 minutos? É preciso reconhecer que o número de pessoas que chegam em 3 minutos é uma variável aleatória discreta, visto que é uma contagem do número de pessoas. Essa VA tem a seguinte taxa média: 270 pessoas por 3 horas, que é a mesma coisa que 90 pessoas por 1 hora, que é a mesma coisa que 90 pessoas por 60 minutos, e por aí vai. Não importa a unidade de tempo dessa taxa, porque essa taxa é constante, então você pode escolher a unidade que for mais favorável para a resolução do exercício. Então, aqui a gente propõe a seguinte pergunta: qual a probabilidade de chegarem exatamente 6 pessoas nos próximos 3 minutos? E 2 pessoas? E K pessoas? Como a gente vai ver adiante, a variável de Poisson pode ser usada para modelar a variável x de 3 minutos. Agora, vamos generalizar a situação do banco para um processo de ocorrências em instantes aleatórios sucessivos ao longo do tempo. Cada ocorrência representa um instante aleatório da chegada de um cliente. Consideramos que o processo é caracterizado por um parâmetro lambda, que é a taxa média de ocorrências, ou seja, o número médio de clientes que chegam por unidade de tempo. Agora, imagine um intervalo de tempo de tamanho t como a seguinte linha azul. Então, o início dessa linha seria o minuto 0 e o final seria o minuto t. E cada uma dessas caixinhas representa um instante da chegada de um cliente nessa agência de banco. Agora, vamos dividir esse intervalo de tamanho t em n subintervalos disjuntos com o mesmo tamanho t sobre n. Agora vamos tentar modelar a variável xt, que é o número de pessoas que chegam em intervalos de t minutos, como uma variável binomial. Para isso, vamos fazer as seguintes suposições. Como os intervalos são disjuntos, podemos considerar que as ocorrências dentro deles são independentes. A probabilidade de uma ocorrência em qualquer um dos subintervalos é constante e proporcional ao tamanho do subintervalo, e nesse caso todos os subintervalos têm o mesmo tamanho t sobre n. Então agora nós temos que xt segue uma distribuição binomial NP, onde vamos caracterizar o sucesso como uma ocorrência em um subintervalo de tamanho t sobre n e o fracasso como 0 ocorrências. N seria então o número de subintervalos, P seria a probabilidade de sucesso, que vai ser beta, que multiplica t sobre n. E beta é uma constante de proporcionalidade positiva que relaciona a probabilidade de ocorrência ao tamanho de
do subintervalo, que é T sobre N. Então, beta que multiplica T sobre N. Agora, o problema dessa modelagem é que quando o número de subintervalos não é suficientemente grande, a definição da probabilidade de sucesso não é adequada, pois desconsidera a probabilidade de haver duas ou mais ocorrências em um subintervalo. Então, assim, nesse subintervalo aqui, onde não teve nenhuma caixinha, ou seja, nenhuma ocorrência, nós tivemos um fracasso. Nesse daqui, nós tivemos um sucesso porque tivemos uma ocorrência. Mas nesse daqui, onde a gente teve duas ocorrências, a gente não sabe se isso é um fracasso ou é um sucesso. Por isso que essa probabilidade de sucesso ela não ficou adequada. Então, para corrigir esse problema, a gente vai considerar que o número n de subintervalos pode ficar arbitrariamente grande. E desse modo, a gente garante que o tamanho T sobre n, dos n subintervalos será pequeno o suficiente para podermos descartar a possibilidade de haver mais de uma ocorrência por subintervalo. Considerando as suposições que eram as ocorrências dentro dos subintervalos disjuntos são independentes e a probabilidade de uma ocorrência é constante e proporcional ao tamanho do subintervalo, a gente pode mostrar que, se x é uma variável aleatória discreta que segue uma distribuição binomial com parâmetros NP, tais que o produto NP, que é o número médio de sucesso da binomial, ou seja, a esperança da binomial, for constante, quando n tender a infinito e p tender a zero, então a distribuição de x pode ser aproximada para uma distribuição de Poisson com parâmetro lambda igual ao produto NP. Agora a gente vai ver um exemplo que mostra a validade dessa aproximação. Suponhamos que a probabilidade de um item produzido por uma certa máquina apresente defeito seja de 0,1. Determine a probabilidade de que uma amostra de 10 itens contenha no máximo um item defeituoso. Fazendo a resolução com x igual a 1, seguindo uma distribuição binomial n igual a 10 e p igual a 0,1, a probabilidade de x ser menor ou igual a 1 é igual a 0,7361. Fazendo a resolução do mesmo exercício, só que agora x seguindo uma distribuição de Poisson com lambda igual a n vezes p, ou seja, 10 vezes 0,1, nós obtemos que a probabilidade de x ser menor ou igual a 1 é 0,7358. Então, perceba que as respostas só diferem a partir da casa dos décimos de milésimos nesse exemplo. Então, nesse exemplo, a aproximação foi boa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o processo de Poisson. Considere um processo de ocorrências aleatórias sucessivas ao longo do tempo, caracterizado por um parâmetro lambda, que representa a taxa média de ocorrências, ou seja, o número médio de ocorrências por unidade de tempo. Em uma posição qualquer desse processo, consideramos um intervalo de tamanho t, ao qual associamos uma variável aleatória discreta xt, número de ocorrências no intervalo 0t de tamanho t. Agora, considere as seguintes suposições. As variáveis x de t1 e x de t2, associadas a intervalos disjuntos de tamanhos t1 e t2, são independentes entre si. A probabilidade de um determinado número de ocorrências em um intervalo qualquer depende exclusivamente do seu tamanho t. Para intervalos de largura infinitesimal, ΔT, ou seja, largura arbitrariamente pequena, muito próxima de zero, a probabilidade de x de ΔT ser igual a 1, ou seja, termos uma ocorrência, vai ser igual a beta que multiplica ΔT, sendo beta uma constante positiva e ΔT sendo o tamanho, a largura desse intervalo bem pequenininho. E a probabilidade de x de ΔT ser maior ou igual a 2, ou seja, termos mais de uma ocorrência por intervalo, ela tende a zero quando ΔT, o tamanho do subintervalo, tende a zero. Vale ressaltar que a probabilidade de x de ΔT ser igual a 1 também tende a zero, porém, ela tende a zero bem mais devagar do que a probabilidade de x de ΔT for 2, ou 3, ou 4, e assim por diante. Agora, com essas suposições, a variável xt, que modelamos anteriormente utilizando a distribuição binomial, pode ser modelada pela variável de Poisson da seguinte forma. Então, relembrando aqui um pouquinho da modelagem anterior,
X de t é uma binomial NP, sendo n o número de subintervalos, p a probabilidade de sucesso igual a beta que multiplica t sobre n, e a esperança de xt é igual a beta t. Então, agora, a variável xt, que é número de intervalos que ocorrem em um intervalo de tempo de tamanho t qualquer no meio de um processo de ocorrências aleatórias sucessivas, pode ser aproximada por x de t segue uma Poisson com parâmetro beta-t com a seguinte equação. E a esperança dessa variável xt, é igual a beta-t. Dividindo ambos os lados por t, nós temos que a esperança de xt dividido por t é igual a beta. Então, esse beta é justamente a taxa média de ocorrências, ou seja, a constante de proporcionalidade beta, que havíamos estipulado mais cedo, é justamente o parâmetro lambda que definimos para o processo de Poisson. Logo, a variável x de t segue uma distribuição de Poisson com o parâmetro lambda t e a seguinte função de probabilidade. Então, agora, um terceiro exemplo. Em uma central telefônica, onde as chamadas chegam com uma taxa média de 3 chamadas por minuto, nós temos a variável xt, que é o número de chamadas que chegam em intervalos de t minutos. Letra A. Qual a probabilidade da central receber 7 chamadas em 2 minutos? Então, a variável x de 2 minutos, sendo x de 2 minutos o número de chamadas recebidas em 2 minutos, segue uma distribuição de Poisson com lambda t igual a 6, colocamos isso na equação e temos o resultado de que a probabilidade de receber 7 chamadas em 2 minutos é de 0,1376. Letra B. Qual o número esperado de chamadas recebidas em 10 minutos? X de 10 minutos é uma Poisson com lambda t igual a 30, portanto a esperança é igual a 30. Então, a quantidade esperada de chamadas recebidas em 10 minutos é 30 chamadas. Então, aqui agora eu vou mostrar algumas aplicações da variável de Poisson. O número de pessoas que entram nos correios diariamente, o número de erros tipográficos por página em um material impresso, o número de glóbulos vermelhos visíveis em um microscópio por unidade diária, o número de partículas alfa emitidas por um material radioativo em um determinado período de tempo, o número de carros que passam por um radar certa hora do dia, ou seja, generalizando, o número de eventos que ocorrem em um certo intervalo, seja esse intervalo de tempo, de área, volume, etc. Agora um exemplo 4. Em um determinado livro de 100 páginas, o número médio de erros tipográficos por página é de 0,5. Letra A. Calcule a probabilidade de que exista pelo menos um erro em uma página qualquer. Então, definimos a variável x como o número de erros por página, seguindo uma distribuição de Poisson com lambda igual a 0,5. P de x maior que 0 é a probabilidade de ter pelo menos um erro em uma página. Então, colocando na equação e lembrando que o fatorial de 0 é igual a 1 por definição, nós obtemos a resposta de que a probabilidade de existir pelo menos um erro em uma página é de 0,3935. Letra B. Qual a probabilidade de haver 5 páginas desse livro com exatamente 3 erros tipográficos por página? Essa letra B ela vai envolver mais de uma distribuição e nós vamos precisar usar mais de uma variável para resolver esse exercício. Então, definindo a variável x como o número de erros por página, x é uma Poisson com lambda igual a 0,5. Então, a probabilidade de haver 3 erros em uma página, colocando na equação, é 0,0126. Definindo agora uma outra variável y, que é o número de páginas com 3 erros por página, a gente descobre que y segue uma distribuição binomial com n igual a c, sem e p a probabilidade de sucesso, ou seja, ter 3 erros em uma página, sendo 0,0126, o número que a gente acabou de descobrir. Então, a probabilidade de y ser igual a 5 é 0,0071. Então, a probabilidade de haver 5 páginas nesse livro com exatamente 3 erros por página é 0,071. Agora, um quinto exemplo
Um quinto e final exemplo, voltando àquela situação inicial, onde nós temos uma agência de banco com uma média de chegar em 270 pessoas em 3 horas. Letra A. Qual o número médio de pessoas que chegam no banco em intervalos de 3 minutos? A variável x de 3 minutos, sendo o número de pessoas que chegam no banco em 3 minutos, segue uma distribuição de Poisson com taxa média de 270 pessoas a cada 3 horas, que equivale a 4,5 pessoas a cada 3 minutos. Então, x de 3 minutos é uma Poisson com lambda igual a 4,5 e a esperança de x de 3 minutos é lambda, que é 4,5 pessoas. Letra B. Qual a probabilidade de chegarem exatamente 6 pessoas nos próximos 3 minutos? A probabilidade de x de 3 minutos ser igual a 6, colocando na equação, é 0,1281. Letra C. Qual o número mais provável de clientes que chegam no banco em intervalos de 3 minutos? E qual é essa probabilidade? Então, o número mais provável de clientes que chegam no banco é o piso de lambda, que é igual a 4. E a probabilidade desse número é, colocando novamente na equação, 0,1898. Essas foram as referências usadas e os créditos. Muito obrigada!